desenhos que parecem adultos, mas não são. É muito comum as pessoas associarem desenhos animados a algo voltado para um público mais novo, o que é bem compreensível, já que existem muitos desenhos que realmente são feitos com um público majoritariamente novo em mente. Porém, existem algumas obras que, apesar de terem um público um pouco mais novo em mente, muitas vezes ela acaba sendo um pouco diferente do padrão. Às vezes, por talvez abordar um tema um pouco mais maduro, ou às vezes simplesmente por ser meio agressivo demais. E apesar de sim existirem desenhos voltados para um público adulto, esses desenhos em questão não são voltados para esse público. Na realidade, a maioria deles cai meio que no meio termo, onde é voltado para um público mais geral. E tem vários desenhos desse jeito, um deles extremamente popular e que sempre que eu assistia, às vezes me deixava com aquela pulga atrás da orelha do tipo, isso realmente não é um desenho adulto? E eu tô falando, obviamente, de um dos desenhos mais famosos da Cartoon Network, Hora de Aventura. Eu acho que a essa altura do campeonato é quase impossível você não saber sobre o que se trata Hora de Aventura. Mas, se por um acaso você não saiba, Hora de Aventura é uma popular série de desenhos animada criada por Pendleton Ward. A série foi originalmente exibida no canal de televisão da Cartoon Network e é conhecida por seu estilo único, humor irreverente e narrativa surreal. A série segue as aventuras de Finn, um garoto humano corajoso, e seu melhor amigo, Jake, que é um cão mágico com as habilidades de se esticar e transformar em várias coisas. A trama se desenrola em uma terra pós-apocalíptica chamada Terra de Yu, que está repleta de personagens excêntricos, incluindo princesas, vilões, criaturas mágicas e seres bizarros. A série combina elementos de fantasia, ficção científica, comédia, para criar um mundo rico e diversificado. Hora de Aventura é conhecido por abordar temas mais profundos e emocionais, além de sua narrativa aparentemente simples. A série ganhou uma base de fãs dedicada e críticas positivas ao longo dos anos de exibição, que incluíram várias temporadas e episódios especiais. E eu não sei se vocês sabem, mas tem sido lançada uma nova continuação de Hora de Aventura chamada Fiona e Cake. E algumas pessoas têm falado sobre o quão essa série soa muito mais adulta do que o Hora de Aventura original. Mas aí eu comecei a pensar, e desde quando Hora de Aventura não soa adulto? Sério, pessoal, assim, como eu disse anteriormente, a série está repleta de personagens excêntricos, e isso sempre gerou no show momentos bem esquisitos. A gente tem vários momentos onde rola piadas muito de duplo sentido, a gente tem cenas de personagens se pegando na tela, além de ter até palavrões. Tá, eu sei que meio que rola uma censura aí, mas qual é? Dá pra entender muito bem o que o Finn disse. Existem alguns momentos em Hora de Aventuras que são meio violentos, ou até meio assustador. Hora de Aventura nunca foi exatamente um desenho voltado para um público mais jovem. Existem muitas cenas até que bem pesadas, e inapropriadas se a gente colocá-lo de lado a lado com outros desenhos da Cartoon Network. É claro que ele também não chega a ser um desenho adulto. Esse definitivamente não é o objetivo do show. Muitos dos episódios de Hora de Aventura eram classificados como 12 anos, e apesar de não ser uma classificação indicativa tão alta assim, isso meio que deu uma certa liberdade para os criadores do show darem uma extravagada e poderem pesar a mão um pouco nos episódios. Inclusive, eu não sei se é memória falsa minha ou se eu tô ficando maluco, então diz aí nos comentários se você se lembra, que eu quero saber. Mas eu não me lembro de assistir Hora de Aventura na televisão e ter alguns episódios que foram classificados como maiores de 14 anos, que já é uma classificação bem mais alta do que o normal. Na real, eu nunca curti assistir Hora de Aventura na frente dos outros, porque apesar de ser um desenho bobo, em alguns momentos, vira e mexe, Finn soltava umas frases absurdas, tipo, é mais fácil do que fazer bebês. Cara, que ridículo. Fazendo assim, Hora de Aventura muitas vezes aparentar ser um desenho adulto, e é óbvio que ele não é o único assim. Tem um outro que com certeza também passa essa vibe, e que, na verdade, era pra ser adulto. E é um dos desenhos mais injustiçados da Cartoon Network, pelo menos ao meu ver. E eu tô falando de Mad. Mad é uma revista de humor satírico que foi lançada nos Estados Unidos em 1952. A revista é conhecida por seu humor nonsense, sátira política e cultural, além de paródia de programas de televisões, filmes e celebridades e muito mais. A revista também apresentava caricaturas exageradas de figuras públicas e personagens fictícios em situações cômicas. E em 2010, Mad inspirou uma série de animação chamada Mad, que foi exibida no canal de televisão da Cartoon Network.
Scooby. A série de animação seguiu um formato semelhante ao da revista, apresentando esquetes de comédias, paródias e sátiras de cultura pop, político e eventos atuais. Ela contou com uma equipe de roteiristas e comediantes talentosos e incluiu segmentos recorrentes como o Spy vs Spy, o Alfred E. Newman, o icônico mascote da revista, por exemplo. A série Mad foi ao ar por 4 temporadas até 2013 e foi até que bem recebida por sua abordagem humorística afiada e seu estilo de animação característico, mas depois de um tempo a audiência começou a dar uma queda e o show foi cancelado, porque Mad na verdade fazia muitas piadas com coisas do momento e da cultura pop que uma criancinha não ia conseguir entender. Na realidade, a revista Mad, que originou o desenho da Cartoon Network, era uma revista adulta que falava sobre notícias e políticas e muitas vezes tinha um humor bem ácido. Então, os produtores tinham a difícil tarefa de transformar uma revista adulta em um desenho do Cartoon Network. Então, meio que surgiu como um programa de paródia que misturava vários estilos de animação diferentes e zoava outros desenhos ou séries. E isso até deixava a produção do desenho um pouco cara, já que eles tinham que ter muitos animadores diferentes, além de muitos dubladores também. E é claro, as referências. Eu mesmo, apesar de gostar de Mad, tem muitas referências que até hoje eu não entendo. Por exemplo, existia um episódio que fazia referências a Grey's Anatomy. E você acha que o público-alvo da Cartoon Network sabe o que é Grey's Anatomy? Nem eu sabia até esses dias. E caso você não saiba, Grey's Anatomy é uma série adulta hospitalar. Enfim, Mad brincava muito com séries e programas adultos, fazendo piadas e paródias, lembrando até um certo programa chamado Frango Robô, que tem essa mesma proposta de Mad, de ser um show que fazia paródias de outros. A diferença é que Frango Robô deu muito certo e foi muito popular, justamente por ser um desenho adulto, diferente de Mad, que fazia um show para um público mais novo e fazia piadas e paródias sobre shows e séries adultas. Então meio que Mad acabava passando uma sensação de que ele estava sendo direcionado para o público errado, e na real ele estava mesmo. Mas enfim, apesar de muitas vezes eu não entender metade das referências que Mad fazia, principalmente por serem referências a coisas dos Estados Unidos, muitas vezes eu gostava desse desenho. Era como se a série criasse um mundo próprio, ou uma espécie de universo alternativo, repleto de piadas e paródias, que mesmo que não fossem totalmente familiares para mim, eu ainda conseguia me entreter e conseguiu arrancar risadas. Acredito que essa capacidade de transcender as barreiras culturais e ainda ser engraçado é uma das razões pela qual o Mad se destacou, já que vira e mexe eu vejo gente falando que só depois de muito tempo foi entender as piadas de Mad e gostava de assistir, mesmo assim, sem entender nada. Esse é mais um daqueles desenhos que parece habitar em um limbo de classificação, pois é bobo demais para ser considerado estritamente adulto, mas também é adulto demais para ser visto como algo infantil. Mad era uma espécie de ponte entre gerações, onde tantas crianças quanto adultos podiam encontrar algo para apreciar. As crianças podiam desfrutar das piadas visuais e do humor físico, enquanto os adultos podiam mergulhar mais nas camadas mais sutis de sátira, política e cultural que permeavam a série. Bom, na teoria, né? Já que na prática muitas crianças mudavam de canal quando o show começava, aí a audiência foi caindo e o show foi cancelado. É, triste. Mas Mad tinha um estilo de animação único, que contribuía para seu charme. Eu não entendia nada, mas eu gostava. Eu podia assistir os episódios e não me sentir sobrecarregado com mensagens profundas e temas complexos, mas ainda assim podia me divertir e dar boas risadas. Mas apesar de ter algumas nuances bem adultas, alguns desenhos não tem nada disso, mas parecem adultas por causa do seu design muitas vezes horrível. Mas como eu posso explicar isso sem soar confuso? Vamos lá. Existe uma moda, entre aspas, em desenhos adultos, onde todos eles meio que são esteticamente falando parecido. Como assim? Bem, é muito comum em desenhos de humor ácido, às vezes ele se assemelhar muito com Family Guy. Todos têm esse mesmo padrão de personagens, com um rosto muito marcado, linhas finas, esse estilo de arte com olhos arredondados, e isso virou praticamente um padrão, onde vários desenhos tentam copiar Family Guy, e seguem esse exato mesmo estilo. Então sempre que você vê um show assim, mesmo sem você assistir, você consegue perceber que vai ser um sitcom adulto, que é um clone de Family Guy, e provavelmente é muito ruim. E o que acontece quando um desenho que não é adulto tenta seguir esse padrão? Bom, assim nasce Be Cool Scooby-Doo. Consegue ver o quão esteticamente esse desenho parece uma paródia de Scooby-Doo feita pelo Family Guy? Ele dá uma sensação estranha. Eu tenho certeza que a reação de todo mundo quando viu esse desenho pela primeira vez foi esse é um desenho adulto do Scooby-Doo? Não, não era. E bom, ironicamente depois de um tempo surgiu um desenho adulto do Scooby-Doo. Mas esse não é o foco desse vídeo. Be Cool Scooby-Doo é esteticamente falando muito estranho. Você assistindo, parece que a qualquer momento os
Salsicha vai fazer alguma piada estilo Family Guy e do nada bater na Velma. You just hit me. That's right. Eu nunca assisti muito esse Scooby-Doo em questão, então não vou dizer se ele é tipo média ou Hora de Aventura, mas falando de design, ele parece bastante. E é como se o desenho estivesse fazendo uma paródia de si mesmo, criando uma versão de Scooby-Doo que parece ter saído diretamente do universo de Family Guy. Enfim, esse é um daqueles casos curiosos que o estilo de um desenho pode deixar a sua cabeça dando voltas e você não tem certeza do que está assistindo, se é uma aventura de mistério ou se é um episódio perdido de Family Guy com o Scooby-Doo e sua turma. Mas dessa vez vamos falar sobre um desenho bom de verdade, que realmente tem um clima que deixa muito velhote assustado, e eu acho que não é segredo pra ninguém, que é Coragem, o Cão Covarde. Coragem, o Cão Covarde é uma série de desenhos animadas que foi exibida no Cartoon Network. A série foi criada por John R. Dewar e foi transmitida originalmente de 1999 a 2002, apesar de que aqui no Brasil chegou a passar até 2015, se eu não me engano, já que vira e mexe a Cartoon passava de noite, e até o SBT também passava com frequência. Mas enfim, ela é conhecida por seu estilo único e incomum, que combinava elementos de terror, comédia e surrealismo. A trama gira em torno de um cachorro chamado Coragem, um pequeno cachorro rosado, que vive em uma fazenda isolada com seu dono Eustácio, um homem rabugento, e Muriel, sua esposa amável e gentil. Coragem é, como o nome sugere, um cão covarde, mas ele constantemente se encontra em situações assustadoras e surreais que exigem coragem para proteger a sua família e enfrentar ameaças sobrenaturais e estranhas. A série é famosa por sua atmosfera tensa, estilo de arte distinto e uma variedade de personagens bizarros e aterrorizantes que Coragem encontra em suas aventuras. Embora Coragem com Covarde seja frequentemente classificado como um desenho animado de terror, ele também possui alguns elementos de comédia, muitas vezes derivado das reações exageradas de Eustácio a situações estranhas que ocorrem na fazenda. A série conquistou uma base de fãs dedicada e é lembrada por sua originalidade, abordagem única, que mistura elementos de gênero diferente, para criar algo verdadeiramente memorável e às vezes perturbador. E é exatamente por isso que Coragem está aqui, porque esse desenho sabe como ser perturbador. Esse show dava calafrios. A Cartoon costumava passar esse desenho na madrugada, quer dizer, às vezes ainda passa, e apesar de ser bem mais raro. E eu me pergunto como conseguiram fazer esse desenho ser aprovado. É literalmente um desenho de terror, com cenas verdadeiramente inspiradas em filmes de terror. O desenho é muito bom e tem uma vibe muito assustadora. Eu gosto muito dessa estética de terror não adulto, geralmente em animações voltadas para um público mais novo, que gosta de brincar com alguns elementos de terror e suspense, como Na Casa Monstro, Coraline, A Noiva Cadáver, O Estranho Mundo de Jack, enfim. O próprio Hora de Aventura usa muito dessa estética em alguns momentos. O Lich é simplesmente assustador, e Coragem é simplesmente especialista nisso. Coragem com Covarde é conhecido por sua estética e atmosfera assustadora, e elementos de terror que ele frequentemente deixava os espectadores com uma sensação de inquietação e medo. A série é única nesse aspecto, já que muitos desenhos animados destinados a crianças tendem a evitar temas assustadores. No entanto, Coragem com Covarde abraçou o lado sombrio e desconhecido, criando um ambiente tenso e muitas vezes perturbador. As situações assustadoras e os personagens sinistros que Coragem encontra em cada episódio contribuem para um clima de terror da série. Existem algumas cenas que até hoje tem muita gente é traumatizada por ela, como por exemplo o famoso You Not Perfect, ou aquele que a menina aparece gritando, ou o Fred esquisitão. Enfim, tem muitas cenas de Coragem que são aterrorizantes. O único problema é que o Coragem é um desenho que, quando foi dublado, a dublagem, apesar de não ser ruim, cortou um pouco do clima de terror de muitas cenas. Muitos momentos em inglês que são sinistros, em português deu uma leve amenizada, como o próprio You Not Perfect, onde em inglês a criatura parece ser meio sinistra, falando com uma voz sussurrando e melancólica, enquanto na versão dublada só chamaram um humano para falar normalmente, o que ainda dá um leve sustinho, mas não chega perto de passar o clima da versão original, que dá calafrios quando você é pego desprevenido. Mas é inegável que essa atmosfera sombria de Coragem dá um clima que você não está assistindo um show para um público mais novo. Tem cenas que, se me falassem que era de algum desenho adulto de terror, eu acho que eu acreditava, porque são muito assustadoras. Mas Coragem não é o único desenho assim, existem outros que eu não sei dizer. Então diz aí nos comentários mais desenhos que parecem adultos, mas não são. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.